Boa noite. Boa noite. Close. Foi perto? I appreciate the honor it is to be here, Eu agradeço a vocês e é uma honra estar aqui hoje à noite. and I'm thankful to have met your pastor this week and have the invitation to come here tonight and speak to you. E eu sou muito grato por ter conhecido o Pastor John essa semana e receber esse convite para vir aqui pregar para vocês. I have been a pastor in Pennsylvania for nearly 5 years, Eu sou um pastor na Pensilvânia por quase 5 anos agora. and it's a pretty large state like Hadonia. E é um estado um pouco grande, assim como Rondônia. Pastor John has relatives in Pennsylvania, O Pastor John ele tem parentes na Pensilvânia and I'm looking forward to maybe getting an opportunity to meet them when I get back. e eu estou pensando em criar essa oportunidade de conhecê-los quando eu voltar para lá. But again, I want to thank him for opening up his pulpit and allowing me to be here tonight. E novamente eu gostaria de agradecê-lo por me abrir essa oportunidade de estar aqui hoje à noite. Let me ask a couple of questions. Então, para começar, deixa eu perguntar algumas coisas para vocês. Are there any first-time visitors here tonight? Tem aqui alguém que está visitando a igreja pela primeira vez? Oh, welcome. Sejam bem-vindos. How many members of the church are here tonight? Quantos membros da igreja estão aqui essa noite? Amen. Amém. Good to see you. How many of you have visited here before and you're back again tonight? Quantos de vocês já visitaram a igreja anteriormente e estão aqui outra vez? Okay, I assumed that would have been the rest of you. So, good to see you tonight. Thank you for being here. Então ele agradece a vocês e obrigado por estar aqui novamente. Take your Bible and turn to Mark chapter 2. Peguem suas Bíblias e abram no livro de Marcos, capítulo 2. I'm going to attempt to do something here that I learned on Sunday, and so I may make a mistake, but you bear with me. Eu vou tentar fazer algo aqui hoje que eu aprendi no domingo. Então, por favor, se eu fizer algum erro, continue prestando atenção. Pastor Brian and his church, they learn verses and memorize them and then say them in church on Sunday morning. Na igreja do Pastor Brian, eles aprendem versos toda semana e no domingo de manhã eles citam esses versos. And I learned Luke 4:4 in Portuguese, and so I may say a few things wrong, so bear with me. Então ele aprendeu Lucas 4:4 em português e ele vai tentar falar agora. Então se ele errar, por favor, tenha paciência. But I'm going to try, Mas ele vai tentar. so don't laugh. Então não dê risada. All right, I told you not to laugh. Então eu falei para vocês não rirem. Ok, Lucas 4:4. E Jesus, ele respondeu, dizendo, está escrito que nem só de bom viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Lucas 4. Perfeito. That was fun. Foi divertido. Thank you for bearing with me. Obrigado por terem paciência comigo. All right, Mark chapter 2. I'm going to allow Paulo to read the verses for us. We're going to read verses 1 through 12. Então é Marcos capítulo 2, again, chapter 2. Chapter 2, 1 through 12. Capítulo 2 do versículo 1 ao 12. Então eu vou ler e vocês podem acompanhar. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse:
Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Thank you for reading the Word of God. This is a great story from the Gospel of Mark. Essa é uma grande história do Evangelho de Marcos. Jesus has been in the public ministry for around 1 year or so. Quando essa história aconteceu, Jesus já estava no seu ministério por cerca de 1 ano e pouco. And if you look in chapter 1 at verse 22, you'll find he's already being questioned about who he is and what he can do. E se você olhar no capítulo 1, atrás, no verso 22, você vai ver que ele já estava sendo questionado sobre quem ele era e o que podia fazer. It says that they were astonished at his doctrine. E aqui diz que eles estavam maravilhados com a doutrina dele. He taught as one that had authority. Ele ensinava como quem tinha autoridade. And so as we look in this text of Mark chapter 2, Então, quando nós olhamos aqui nesse texto de Marcos, capítulo 2, we find out that verse 1 tells us he's in Capernaum. That's a city. a gente descobre que aqui no capítulo 1 está falando que onde aconteceu essa história era Carfanaum. Around 1/3 of all the miracles Jesus did were happening in this town. Cerca de 1/3 de todos os milagres de Jesus aconteceram nessa cidade. This town was blessed with the presence of Jesus. Essa cidade ela foi muito abençoada com a presença de Jesus. Matthew chapter 11 teaches us Mateus capítulo 11 nos ensina that it would have been better for Sodom and Gomorrah que seria melhor para Sodoma e Gomorra. than for this town because they had been blessed so much with his presence. Lá diz que o juízo para Sodoma e Gomorra seria mais brando do que para essa cidade, porque eles tiveram a presença de Cristo. Jesus had performed many miracles in this town, but the people wouldn't believe. Jesus ele tinha feito muitos milagres nessa cidade, mas ainda assim, mesmo vendo os milagres, as pessoas não criam. And that reminds me that there are faith problems everywhere. Isso me lembra que existem problemas de fé em todo lugar, Even in places where Jesus shows up. até mesmo nos lugares onde Jesus se apresenta. My question for you tonight that I want you to ask yourself is, A pergunta que eu tenho para vocês hoje à noite, que na verdade eu quero que vocês perguntem a si mesmo é: what's the Lord see when he sees you? o que o Senhor vê quando Ele olha para você? What does he think about you? O que Ele pensa sobre você? He sees everything you do. Ele vê tudo que você faz. He knows your secrets. Ele conhece os seus segredos. He knows where you've been. Ele sabe onde você esteve. He knows what you've done. Ele sabe o que você já fez na sua vida. He knows the good and the bad. Ele sabe do bom e do mal. He knows the beautiful, but he also knows the ugly. Ele conhece a parte bonita, mas também sua parte feia. The Bible says in Psalm 139 that he knows our thoughts from afar. A Bíblia nos diz que Ele conhece os nossos pensamentos de longe. It's not just things that we've done, it's things that we've thought. Não é só as coisas que nós fizemos, mas também aquelas que pensamos. The wages of sin is death. O salário do pecado é a morte. There's not one of us in here that's perfect. Não tem ninguém de nós aqui hoje que é There's perfeito. not one of us in here that's done right. Não tem ninguém de nós aqui que foi justo, que tem feito o que é justo. We have a faith problem. Nós temos um problema de fé. We have a sin problem. Nós temos um problema com o pecado. This earth has been cursed Essa terra foi amaldiçoada because of what Adam and Eve, por causa do que Adão e Eva fizeram. what took place in Genesis chapter 3, Aquilo que aconteceu em Gênesis still affects us today. nos afeta até esse dia de hoje. The reason there was a crippled man in Mark 2 A razão pela qual tinha um homem aleijado em Marcos 2 is not because his parents had sinned. não é porque os parentes dele, os pais dele tinham pecado. It's because sin is within the human race. E na verdade isso é porque o pecado ele está na raça humana como um todo. Life could have been perfect, A vida poderia ser perfeita, but Adam and Eve messed that up. mas Adão e Eva estragaram tudo. And the truth is, if you and I were there, we would have messed it up. E a verdade é que se eu e você estivéssemos lá, a gente teria feito a mesma coisa. We like to accuse them or blame them. A gente gosta de acusá-los e culpá-los, If we were there, mas se eu estivesse lá, we probably would be guilty too. nós provavelmente seríamos culpados também. I want you to think about this man here in Mark 2. Eu quero que vocês pensem um pouco sobre esse homem aqui em Marcos 2. Notice verse 5 with me real quick.
Dê uma olhada no verso 5 comigo. When Jesus saw their faith, E Jesus, vendo a fé deles, what does Jesus see when he sees you? o que Jesus vê quando ele vê você, quando ele olha para você? When he looked at these 4 men, Quando ele olhou para esses 4 homens, he saw their faith. ele viu a fé deles. They were bringing one of their friends to Jesus. Eles estavam levando um de seus amigos para Cristo. When they showed up at the house in verse number 1, Quando eles apareceram naquela casa, no verso 1, we find that he's preaching in the house in verse 2. nós descobrimos que Jesus ele estava pregando naquela casa, na verdade. Notice what verse 2 says. There's no room. Note o que o verso 2 diz aqui, que não cabiam mais pessoas, não tinha mais espaço. Imagine this building being full. Imagine que esse edifício aqui, esse prédio estivesse cheio agora. It might feel full tonight, Parece que está cheio agora à noite, but imagine if it were so full you couldn't get one more person in here. mas imagine que estivesse tão cheio que não coubesse nenhuma pessoa mais aqui dentro. There would be people standing on the outside. Ia ter pessoas lá fora de pé. The windows would be open. As janelas estariam The abertas. doors would be open. As portas estariam abertas. Everybody would be trying to listen to what Jesus had to say. Todo mundo ia tentar ouvir o que Jesus estava tentando dizer. They wanted to hear his word. Eles queriam ouvir as palavras dele. They wanted to hear Jesus preach. Eles queriam ouvir a pregação de Jesus. Some had come for help. Alguns tinham ido para buscar ajuda Some had come because they wanted to accuse Jesus of being wrong. e outros estavam lá só para acusar Jesus pelo que ele tinha feito errado. We find out here that there were some in verse 8 who perceived in their spirit. E a gente vai ver aqui no verso 8 que tinha alguns que discutiam em espírito. They said, "How can that man forgive sins? Only God can do that." E eles diziam, como é que aquele homem pode perdoar pecados? Só Deus pode fazer isso. They were religious people, Eles eram pessoas religiosas, but they had a faith problem. mas eles tinham um problema de fé. These men who were bringing the crippled man, E aqueles 4 homens que estavam levando o aleijado, they weren't in the house, but they had faith. eles não estavam na casa, mas eles tinham fé. The building is packed. Imagine that. O lugar que Jesus estava lotado, estava cheio. Not another person can fit in. Não cabia nem sequer uma pessoa a mais. And so these men are trying to figure out how they can get this man to Jesus. E esses 4 homens, eles estavam tentando achar um jeito de levar aquele amigo deles até Jesus. And Jesus sees their faith. E Jesus viu a fé deles. If you don't get anything else, I want you to know Jesus is looking at you and he can see if you have faith or not. Se você não entender mais nada da mensagem essa noite, eu peço que vocês entendam só uma coisa. Faith starts Que way down Jesus, here. que Jesus ele pode ver tudo o que você faz, ele pode ver você e saber se você tem verdadeira fé ou não. Faith starts in the heart. A fé começa no coração. Faith starts in the mind. A fé começa na sua mente. Romans 10:17 says, Romanos 10:17 diz: faith cometh by hearing, a fé vem pelo ouvir and hearing by the word of God. e ouvir a palavra de Deus. Does he see faith in your life? O Senhor vê a fé na sua vida. What does the Lord see when he sees you? O que o Senhor vê quando ele olha para você? What is faith? O que é fé? Faith is a persuasion. A fé ela é uma convicção, It's a reliance, é uma dependência an assurance. e uma certeza. Faith is a belief. A fé ela é uma crença, It's a great trust or confidence in something or someone. é uma grande confiança em algo ou alguém. Faith is like driving on the Brazilian highway in a taxi. A fé é como dirigir na BR do Brasil num táxi, ou andar num táxi. 130 kilometers per hour. 130 km por hora. Wow. And then the pothole. E então os buracos. And a big truck. E uma carreta. And we're going this way and he's going that E a way. gente está fazendo zigue-zague na BR. I wanted to close my eyes a lot of times Eu só queria fechar meus olhos várias vezes. and just believe that we were going to make it through. E acreditar que a gente ia conseguir chegar no destino. And praise God we made it. E graças a Deus a gente conseguiu. That's faith. Isso é fé. You see, we all have faith. Vocês perceberem, todos nós temos fé. Every time you pull out in that lane and you go around that truck, Toda vez que você está lá naquela BR e você tira o carro para ultrapassar aquela carreta, you're trusting or believing you can make it. você está acreditando que você vai conseguir chegar do outro lado. The Lord sees that kind of faith, E o Senhor ele vê essa fé,
But that's not the faith that gets you to heaven. Mas essa não é a fé que vai te levar para o céu. That's not the faith that gets your sins forgiven. Essa não é a fé que perdoa os seus pecados. Only faith in the gospel, the death, the burial, and the resurrection can forgive your sins. Somente a fé no Evangelho, a morte... Can you repeat it again? Only the faith in the gospel Somente a fé can no forgive your Evangelho sins. pode perdoar os seus pecados. The death, the burial, and the resurrection. A morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Only thing that can forgive your sins is the gospel. A única coisa que pode perdoar os seus pecados é o Evangelho. The Bible says it's not of works. A Bíblia diz que não é pelas obras. We read that in the verse in 2 Timothy 1:9. A gente lê isso no verso de 2 Timóteo. There's a holy 1:9. calling, not of works. Existe um chamado divino, então não é pelas obras. And it's only in Jesus Christ. E é somente por Jesus Cristo. That was the verse we read. Esse é o verso que nós lemos. That pastor is teaching you the Word of God. Praise God for that. Que o pastor ele está ensinando para vocês a palavra de Deus e nós damos graças a Deus a isso. So faith is believing what God has done and what God has said. Então a fé é acreditar no que Deus tem feito e no que Ele está nos dizendo. These men Estes homens, had ordinary faith, eles tinham uma fé comum and God did something extraordinary. e Deus ele fez algo extraordinário. With God, all things are possible. Com Deus todas as coisas são possíveis. Nothing is too hard for the Lord. Nada é difícil demais para Deus. Hebrews 11:1 and Hebrews 11:6. If you'd like to turn there with me, Hebrews 11:1 and 11:6. Hebreus 11:1. Verse 6. 1 and 6. 1 and 6. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E no verso 6, um pouco mais à frente. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. So faith is explained very simply there. Então a fé ela está explicada de maneira bem simples aqui. Faith is the evidence of things not seen. A fé ela é a evidência das coisas que não se veem. I've never seen Jesus, Eu nunca vi Jesus, not with my physical eyes, não com meus olhos físicos, but I believe in Him. mas eu acredito nele. That's my faith. Essa é a minha fé. Without faith, it is impossible to please Him. Sem fé é impossível agradá-lo. But it says if we come to God and believe that He is, Mas aqui diz que se a gente for para Deus e acreditar que Ele é, that we will be rewarded. que nós seremos galardoados. That reward is faith itself, but then there's something faith does. O galardão ele é a fé por si mesmo, mas há algo que a fé também faz. These men in Mark 2 had great faith. Esses homens em Marcos 2, eles tinham muita fé, uma grande fé. They came to this house that was packed out. Eles foram até aquela casa que não cabia mais gente. They couldn't get one more person in here. Eles não conseguiam colocar mais uma pessoa sequer ali dentro. We have no idea how far they carried this man. E a gente não faz ideia de por quão longe eles tinham andado para chegar até ali, carregando aquele homem. How far are you willing to go to get your friends to Jesus? E eu pergunto a vocês, quão longe vocês pretendem, vocês estão dispostos a ir para chegar a Jesus? What are you willing to do? O que você está disposto a fazer? What will stop you? E o que vai parar você? Something always is trying to stop you. E sempre tem alguma coisa querendo nos parar. Will you allow others to stop you? Você vai permitir que outras pessoas parem você? Will you allow the devil to stop you? Você vai permitir que o diabo te pare? Will you allow some physical hindrance to stop you? Você vai permitir que algum impedimento físico pare você? How can we get Christians to serve God like they should? Como é que a gente pode fazer com que os cristãos sirvam a Deus como eles deveriam? Let me ask you this. What can God do with someone who has surrendered? Deixa eu perguntar para vocês, o que vocês acham que Deus pode fazer com alguém que está rendido a Ele? If you'll just surrender your heart, Se você simplesmente rendesse o seu coração, if you'll just surrender your life, se você rendesse a sua vida a Ele, God could do something with you. Deus poderia fazer algo com você. What kind of faith these men have? Que tipo de fé esses homens tinham? They had faith enough to bring their friend to Jesus. Eles tinham fé o suficiente para levar o amigo deles até Jesus. This house being full, Essa casa estando cheia, they did not let that stop them. eles não deixaram que aquele impedimento parasse eles.
All these people did not stop them. Todas aquelas pessoas ali que estavam naquela casa não pararam eles. None of these religious people stopped them. Nenhum dos religiosos que estavam ali pararam eles. They did not care what other people thought. Eles não se importavam com o que os outros diziam ou pensavam. They went up the stairs to the top of the roof. Eles subiram as escadas até o telhado And they began to tear away the tiles. e eles começaram a tirar as telhas. Can you imagine if someone did that here tonight? Você pode imaginar se alguém fizesse isso hoje à noite And all of a sudden the roof started coming apart? e de repente o telhado começasse a se abrir? I imagine there'd be a space that would open up about right there. Eu imagino que ia se formar um espaço embaixo desse buraco aqui embaixo. Everybody would. As pessoas se move to the afastariam side. para trás. And then they began to let this man Então- down through the roof. Então eles começaram a descer aquele homem pelo telhado. Now, this is one of the oddest stories in the Bible. Essa é uma das histórias mais estranhas na Bíblia. But they would not let anything stop them. Mas eles não deixaram nada pará-los. What will we allow to stop us? E nós, o que nós vamos permitir que nos pare na nossa vida cristã? Sometimes it's our work schedule. Às vezes pode ser o horário de trabalho, Sometimes it's our fun and activities. às vezes é diversão e lazer, Sometimes we're just lazy. às vezes nós somos somente preguiçosos, We just don't feel like going to a church. gente só não sente afim de ir para a igreja. But every time we come together as a church, Mas toda vez que nós nos reunimos, nós temos a the igreja. Bible says where 2 or 3 are gathered, He's in the midst. E a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, So if every time we come together, Jesus is here, why wouldn't we want to be here? então toda vez que nós estamos juntos, Jesus está aqui. Então por que a gente não quer vir aqui? Listen, there's something special about church. Ouçam, tem algo especial, muito especial sobre a igreja. You don't have to get saved in church, Você não precisa ser salvo na igreja, but I did. mas ele foi. How many of you got saved in church? Quantos de vocês foram salvos na igreja? Several of you got saved in church. Praise God. Alguns de vocês foram salvos na igreja. Louvado seja Deus por isso. It's a good place to get saved. Esse é um bom lugar para ser salvo. A church that preaches the gospel. Uma igreja que prega o A evangelho. church that believes the Bible. Uma igreja que crê no evangelho. A church that preaches all the counsel of God. Uma igreja que prega todo o conselho de Deus. We must earnestly contend for the faith. Nós devemos batalhar seriamente pela fé. That's what these men are doing. É isso que esses homens estão fazendo aqui nesse verso. It doesn't matter what difficulty they faced. Não importa qual é a dificuldade que eles estavam enfrentando. They were going to break through the roof and let that man down to Jesus. Eles iam abrir o telhado e baixar aquele homem por aquele buraco para chegar em Jesus. Remember, without faith it is impossible to please Him. Lembre-se que sem fé é impossível agradar-lhe. It must always be more difficult Sempre deve ser para nós, como cristãos, mais difícil to let a soul perish than to just give up and quit trying. deixar uma alma se perder e perecer do que desistir e parar de tentar de levar as pessoas a Cristo. We need to get people to Jesus. Nós temos que levar as pessoas a Cristo. And so what's Jesus see in you? Então eu pergunto novamente, o que Cristo vê em você? Jesus saw in these men faith. Nesses homens Cristo viu a fé. Does He see faith in you? Ele vê fé em você. I want to point out a couple of things about these verses. Eu quero apontar algumas coisas sobre esses versos. I want to show you what the Lord desires to see in your life. Eu quero mostrar o que Deus ele deseja ver na sua vida. He saw these men living by faith, Ele viu esses homens vivendo pela fé, trusting by faith. confiando pela fé. They were serving by faith. Eles estavam servindo pela fé. And at the end of the chapter, they're worshiping Him by faith. E no final do capítulo eles estão adorando o Senhor pela fé, Even though they could see Him. embora eles pudessem vê-lo. Several things these men encountered. Algumas coisas que esses homens encontraram aqui. There were some things they weren't expecting. Havia algumas coisas que eles não estavam esperando. I would call them unanticipated problems. Eu ia chamar eles de imprevistos. Number one, there was a crowd there. O primeiro é que tinha uma multidão lá. That was a problem. Isso era um problema, Because they were carrying this man on his bed. porque eles estavam carregando aquele homem naquele leito, naquela cama dele. And when they got there, they found that no one would move. E quando eles chegaram lá, eles ainda tinham um problema que ninguém queria sair do caminho. Here's a man that's laying on a mat, on a bed. E aí temos aqui um homem, um aleijado que está deitado He's naquele leito. being carried by 4 men. E ele está sendo carregado por 4 homens. And no one would let them in the door. E ninguém queria deixá-los passar. There was no window they would let him through. Não tinha janela que eles poderiam passá-lo. So they went to the roof. Então eles subiram no telhado. They had a problem. E eles tinham um problema.
Notice secondly, there was no compassion by the people that were there. E número 2, não tinha nenhuma compaixão por parte daquelas pessoas que estavam These ali. people didn't care there was a man who was worse off than them. Essas pessoas não se importaram que tinha um homem que estava numa situação muito pior que a deles. There was a problem with the Pharisees. Tinha o problema também com os fariseus. Look at verse 6. Olhem no verso 6 de capítulo 2. It calls them scribes in Mark. E estavam ali assentados alguns dos escribas, It says they were sitting there. que arrazoavam em seus corações, dizendo, They had already gotten comfortable. e eles já tinham ficado desconfortáveis. And notice it says that they're reasoning in their hearts. E se vocês prestarem atenção no verso 7, diz que eles arrazoavam em seus corações. And they ask the question, why does this man speak blasphemies? Who can forgive God, who can forgive sins but God only? E o verso 7 diz, por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? And immediately, verse 8, E logo no verso 8, Jesus perceived in his spirit Jesus percebeu em seu espírito. that they so reasoned within themselves. That they so reasoned within themselves. So reasoned. Que eles estavam assim, pensando sobre aquilo dentro de si mesmos, que ele percebeu aquilo. In other words, Em outras palavras, they never spoke a word out loud. eles nunca proferiram palavras, eles somente pensaram. I told you earlier that the Lord can see or hear or know our thoughts. E eu disse para vocês mais cedo que o Senhor ele pode ouvir ouvir os nossos pensamentos. If he knows them from afar off, he knows them when he's close by. Se ele conhece você quando está longe, ele também conhece quando está perto. And so they asked the question, why reason ye these things in your hearts? Então ele fez a pergunta, por que vocês arrasou essas coisas em seus corações? To them, they didn't understand how Jesus could forgive his sins. E para eles naquela época, eles não conseguiam entender, os fariseus, como Jesus poderia perdoar pecados. But Jesus said, what's easier, to forgive his sins or to make him rise up and walk? Então Jesus perguntou para eles, o que é mais fácil, perdoar os pecados deles ou falar para ele, levanta e anda? Verse 10 says, the Son of Man hath power on earth to forgive sin. E o verso 10 diz, just a minute, o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. It actually says to forgive sins, plural. E na verdade ele disse no plural, poder para perdoar pecados. I'm glad he forgave sins, plural, in my life. E eu estou feliz que ele perdoou pecados no plural na minha vida. Amen. Amém. Amen. Amen. So, Jesus says, arise and take up thy bed and go thy way. E, Verse number 11. e Jesus disse, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. So we see some of the problems these men have. Então a gente vê aqui uma lista de problemas que esses homens tinham. They were unanticipated, Eles tinham imprevistos, but they still went on. mas ainda assim eles continuaram. They didn't let any of these things stop them. Eles não deixaram nenhum desses problemas pará-los. They knew the Lord. Eles conheciam o Senhor. They had brought this man to the Lord. Eles tinham levado aquele homem ao Senhor. They knew how desperate his condition was. Eles sabiam da situação desesperadora em que ele se encontrava. I believe these men knew the true meaning of love. E eu acredito que esses homens conheciam o verdadeiro significado da palavra amor. These men knew how to overcome opposition. Esses homens eles sabiam como superar a oposição. And they knew the possibility of bringing this man to Jesus. Eles sabiam da possibilidade que havia de levar aquele homem a Jesus. These men weren't interested in a building. They were interested in this man. Aqueles homens eles não estavam interessados naquela casa, mas eles estavam interessados naquele homem. So there was not one problem Então não existe nenhum problema sequer that they allowed to stop them. que eles permitiram pará-los. Notice with me as well. Note aqui comigo também. These men had a united pursuit. Esses homens eles se uniram em torno de um objetivo. It says in verse 3 that they were born of 4. Aqui no verso 3 diz que aquele homem foi carregado por 4 pessoas, por 4 homens. These men were unselfish. Aqueles homens eles eram altruístas, não tinham egoísmo. They went out of their way. Eles saíram do seu conforto. They were unashamed. Eles não tinham vergonha. And Jesus saw their faith. E Jesus viu a fé deles. And God honors faith. E Deus honra a fé. And faith honors God. E a fé honra a Deus. They were united. Eles estavam juntos em um objetivo comum. They had to work together. Eles tinham que trabalhar juntos. The Bible says in Philippians 1:27 that we ought to be striving together. E a Bíblia diz em Philippians 1:27. Filipenses 1:27 que nós temos que batalhar juntos.
We should be co-laborers together with God. Nós temos que ser colaboradores de Deus. Their faith pulled them together. A fé deles os colocou juntos. They worked together by faith. Eles trabalharam juntos pela fé. It took cooperation. Isso precisava de cooperação. This was also an unconventional way of bringing a man to Jesus. E aquele foi um jeito muito inconvencional, inconveniente de levar aquele homem a Cristo. They did whatever it took. E eles fizeram o que era preciso. These men didn't do it like everybody else, but they did something. Aqueles homens não fizeram aquilo como todo mundo fazia, mas eles fizeram algo. Now, Pastor John may get upset if you tear up the roof, O pastor John pode ficar meio chateado se vocês fizerem um buraco no telhado. but he'll probably get over it if you bring somebody to Jesus. Mas ele vai superar isso se vocês trazerem alguém para Cristo. They'll just fix the roof and do it again next week. Ele vai só consertar o telhado e fazer de novo toda semana. So what they did resulted in this man's life being changed. He was able to take up his bed and walk. Então o que eles fizeram resultou na cura daquele homem, na salvação dele. Então ele só pegou sua cama e foi embora. Do you remember when Jesus changed your life? Você se lembra de quando Jesus mudou a sua vida? That happened for me on January the 12th, 2003. Isso aconteceu comigo em 12 de janeiro de 2003. I wasn't raised in a Christian home. Eu não fui criado numa família cristã. My mom and dad never took me to church. Meu pai e minha mãe nunca me levaram para a igreja. The man who invited me to church, it took him 2 years O homem que me convidou pela igreja pela primeira vez levou 2 anos to get me there the first time. para me levar lá pela primeira vez. And what he got me there was, he told me he'd buy me a steak dinner. What's that? He got me there by telling me he'd buy me a steak dinner. Ele me levou lá me prometendo que ia me comprar um jantar, uma bisteca. I didn't get saved that day, Eu não fui salvo naquele dia, but I heard the gospel. mas eu ouvi o evangelho. The church began to minister to us and preach the gospel to us. E a igreja começou a ministrar o evangelho, pregar o evangelho para nós. And it was about 2 years later, E foi cerca de 2 anos depois. I remember sitting in church, Eu me lembro que eu estava sentado na igreja, right about where this lady in the white shirt is sitting. ali mais ou menos onde aquela moça de branco está sentada. The preacher preached a message called His Name is Jesus. O pastor pregou uma mensagem que se chamava O Nome Dele é Jesus. And he said there's coming a day when every knee would bow and every tongue would confess E ele falou, vai chegar um dia onde todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessá-lo, that Jesus is Lord. que Jesus é o Senhor. And he gave an invitation at the end of the service. E ele fez um apelo no final do sermão. And I came forward E eu vim para frente. and I talked to the preacher. E eu conversei com o pregador. And he had one of the deacons take me to a back room E um dos diáconos me levou para uma sala. and he shared the gospel with me. E ele compartilhou o evangelho comigo. And I bowed my head Eu baixei minha and cabeça. I believed in my heart. E eu criei no meu coração. I called upon the name of the Lord Eu invoquei o nome do Senhor. and I have never been the same. E eu nunca mais fui o mesmo. I have never been the Eu same. nunca fui o mesmo. I went home. E eu fui para casa. My wife was at home. She didn't go to church with me that morning. A minha esposa estava em casa, ela não foi comigo naquele domingo de My manhã. wife wasn't raised in a Christian home. A minha esposa também não foi criada num lar cristão. We had been married about 3 years. A gente já era casado por 3 anos. I was 23. Eu tinha 23 anos She was 22. e ela tinha 22. I told her No, I didn't tell her what I had done. E eu não contei para ela o que tinha acontecido. About 5:45 that night, E cerca de 5h45 naquela madrugada. I told her I was going back to church. 5:45 at night. À noite, 5h45 da tarde. Eu falei para ela que eu estava voltando para a igreja. Because we had an evening service that started at 6. Porque nós teríamos um culto começando às 6 da noite. At the last moment, she said, I'm going to go with you. E no último momento ela falou, eu vou com você. I had gone back that night to find out what I was supposed to tell her. E eu voltei aquela noite para descobrir o que eu na verdade deveria ter contado para ela. I had trusted the gospel Que eu tinha confiado no evangelho. that morning, but didn't know enough about the Bible. E naquela manhã, mas que eu não sabia da... Can you repeat that again? I don't remember what I said. What's that? Que ele não conhecia a Bíblia ainda. Didn't know enough about the Yeah. Ele não sabia o suficiente sobre a Bíblia. So I was going to go find out what I needed to tell her. E eu estava indo descobrir o que eu precisava contar para ela. When we walked in that night, Quando a gente entrou naquela noite, the pastor said, it's so good to see Tim back tonight. He got saved this morning. o pastor falou, é muito bom ver o Tim novamente, ele foi salvo esta manhã. That was the first my wife had heard about it. Isso foi a primeira vez que a minha esposa ouviu sobre aquilo. She was mad.
E ela estava brava. She was upset. Ela estava chateada. I believe if she was there with me that morning, she may have gotten saved. Eu acredito que se ela tivesse ido comigo aquela manhã, ela também teria sido salva. But as we both went to church and sat side by side, Mas assim que a gente entrou na igreja e sentamos um do lado do outro, there was times when the Holy Spirit would speak to my heart and tell me I needed to be saved. havia ali momentos em que o Espírito Santo falava no meu coração e dizia que eu precisava ser salvo. But I wasn't sure what I was supposed to do. E eu não tinha certeza do que eu tinha que fazer. I didn't know Christianity. Eu não conhecia o cristianismo. I didn't know how to respond to what I was feeling and hearing. Eu não sabia como responder ao que eu estava sentindo e ouvindo. But that morning I was there by myself. I just surrendered. Mas naquela manhã que eu estava sozinho, eu simplesmente me rendi. There may be somebody here tonight Pode ter alguém aqui hoje à noite that needs to surrender, que precisa se render, that needs to give their heart to que Jesus, precisa dar o seu coração a Jesus, that needs to trust Christ que precisa confiar em Cristo to have their sins forgiven. para ter os seus pecados perdoados. You may be here and have done that, Você pode estar aqui hoje, pode já ter vindo aqui antes, but you don't know how to tell other people. mas você não sabe como contar a outras pessoas. I'd encourage you to talk to the pastor. E eu encorajo vocês a conversarem com o pastor. That's why he's here. He's here to help you. É por isso que ele está aqui para ajudá-los. He loves you. Ele ama vocês. He's come to, I believe he explained the middle of nowhere in the middle of nowhere Yeah. to tell you about the gospel. Can you tell that again, please? You've come to the middle of nowhere to the middle of nowhere. Ele veio de um interior até o interior para falar para vocês sobre o evangelho. É I should isso. say he has. E eu devo dizer que ele tem feito isso. To tell you one thing. Para dizer uma coisa: Jesus saves, Jesus saves. Jesus salva, Jesus salva. Amen. So, we're looking at these four men. Então a gente está olhando aqui a vida desses 4 homens. These men were unknown. They're not named. Esses homens eles eram desconhecidos. A Bíblia não fala o nome deles. I don't really care if people know my name or not. Eu não me importo se as pessoas sabem o meu nome ou não. But if I can get one man to Jesus, Mas se eu puder levar um homem a Cristo, I want him to get the honor and the glory. eu quero que Deus tenha a honra e a glória. And so these men were committed. Então esses homens eles estavam comprometidos. They were determined. Eles estavam determinados. They were devoted. Eles eram devotos. They didn't quit. Eles não desistiram. They were diligent. Eles eram diligentes. And because four men cared, one man was E cured. porque um homem se importou, um foi curado. Commitment is something that keeps the church going. E o comprometimento é algo que faz a igreja continuar avançando. The members of this church need to be committed. Os membros dessa igreja precisam ser comprometidos. Sunday morning, Domingo de manhã, Sunday night, domingo à noite, Wednesday night, quarta-feira à noite, Monday, domingo, Tuesday. segunda-feira, Wednesday, todo dia. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. It's gonna go through the whole week. Yes, you need to be faithful and committed the whole week. Você tem que ser fiel e comprometido a semana inteira. These men were committed. Esses homens eles eram comprometidos. I want to use an illustration tonight. Eu quero usar uma ilustração hoje à noite. I want you to imagine this as that man's bed. Eu quero que vocês imaginem que essa aqui é aquele leito daquele homem, aquela cama. Mark 2 never tells us he was in a bed. Marcos 2 nunca diz que ele estava numa cama, But Luke chapter 5 and Matthew 9 both tell us that there was a bed. mas Lucas capítulo 5 e Matthew Matthew. chapter 9, Matthew 9. Mateus 9 Yep. fala que tinha uma cama. I don't know exactly what the man's bed looked like. Eu não We're sei- going to imagine this is his bed tonight. Eu não sei como parecia a cama daquele homem, mas vamos imaginar que isso aqui é a cama dele. So, I need a helper. Então eu preciso de um ajudante. And Elijah is the one I need. E o Elias é o que eu preciso. I want you to imagine Elijah as this crippled man. Elijah, would you sit on that? Imagine que o Elijah ele é aquele homem aleijado. Ele pediu para ele sentar aqui. Now you imagine those four men trying to get this one man to Jesus. Então imagine agora aqueles 4 homens tentando levar aquele aleijado para Cristo. And so what each man had to do was go to a corner. Então o que cada homem tinha que fazer era segurar em um canto, em uma quina da cama. And so I'm going to need 4 helpers. Então eu vou precisar de 4 ajudantes. Sir, would you help me? Você pode ajudar, Juliano? Sir, would you pick someone to help you? Juliano, você tem que escolher alguém para te ajudar. Mateus, you pick someone to help you. Agora, Mateus.
Ele escolheu William. He picked William. What's He that? picked William. Okay. Now you pick. Would you pick a lady for me? Você tem que escolher uma moça. É. Anybody. Qualquer pessoa. All right. Each person carry a corner. Então segura na corda, cada pessoa pega numa ponta. Pick him up. Levantem ele. You gotta carry him to the back and Você bring tem him que back levar forward. ele para trás e trazer de volta. Now I want you to notice something. Eu quero que vocês prestem atenção em algo. It's not easy. Não é fácil. It's taking some effort. Tá tendo algum esforço ali. And listen, if one man lets go, E percebam que se um homem soltar, it could cause that one to not be stable. pode acontecer que não fique mais estável, ele vai cair. Each person has to do their job. Cada pessoa tem que fazer seu trabalho. Each person has to carry their corner. Cada pessoa tem que pegar ali no seu canto, na sua quina. And they're gonna bring him back. Então façam a volta e tragam ele de volta. Now, aren't you thankful concrete's not falling on your head? What's that? Aren't you thankful that concrete's not falling on your Vocês não estão agradecidos que não está caindo tijolo aqui na cabeça de vocês? head? This is a little cleaner. Isso é um pouco mais limpo, é um serviço mais limpo. All right, here they come. Isso aí, eles estão chegando, They're bringing this palsied man to the Lord. eles estão trazendo esse homem com paralisia ao Senhor. Jesus' feet. E eles estão trazendo ele aos pés de Jesus. Imaginem isso, imaginem a cena. All right, now, Elijah, you can go sit down. Now, let's see. You can go sit down too. Vocês podem sentar. I want to try it one more time. Can we do that? Ele quer tentar mais uma vez, a gente pode fazer isso? You know what they did? They worked together. O que eles fizeram foi trabalhar juntos. They worked together. If one man picks up, Se um homem só levantar aquela cama, you need somebody on each corner. você precisa de alguém em cada ponta. Não é sozinho que se faz o trabalho. We need to work together. A gente tem que trabalhar junto. Listen, there's always something to do around the church. E eu quero que vocês saibam que sempre tem alguma coisa para se fazer na igreja. Pastor John can't do it all. Pastor João não pode fazer tudo sozinho. He can't clean the church, Ele não pode limpar a igreja, study the Bible, estudar a Bíblia, pray for you, orar por todo mundo, pick up people and bring them to church. buscar pessoas para trazer para a He can't igreja. plan for Sunday school, Ele não pode ensinar na escola dominical, lead the music, liderar a música, do the piano. tocar o piano. He can't do it all. Ele não pode fazer tudo sozinho, ele não consegue. Ele precisa de ajuda. He needs help. You've got to help him. E vocês têm que ajudá-lo. And as you help him, you can get more people to Jesus. E assim que vocês ajudar ele, vocês podem trazer mais pessoas a Jesus. Do we not want to see more people come to Jesus? Vocês não querem ver mais pessoas vindo a Cristo? I think we do. Eu acho que a gente quer ver isso. Would you help me? Você pode me ajudar? Would you come? Would you sit down there? Very ladylike, please. Okay. Ma'am, would you come help? Would you pick someone to help you? Aí você tem que escolher alguém para te ajudar. Pick a lady. Você precisa escolher uma moça. Ask her to pick a lady. E a Fabiana tem que escolher outra moça. Ask her to pick a lady. E a senhora também tem que escolher outra moça. Aham. Pastor John, does that door go through and come through that door? See. Does it blink? All right. They're gonna take you out and around and back through. Então vocês vão cada um pegar uma ponta e levar ela por aqui. Go ahead and pick a corner. Cada um pega no seu canto. Go ahead. Pode ir. See, it takes each one of them to do their job. É preciso que cada um pegue em uma quina, em um canto. Not one of them can go alone. Se uma pessoa só fizer isso, não dá certo. This church needs somebody on every corner. Essa pessoa precisa de uma pessoa em cada canto. Speaking of corners, you can go down to the street corner right here. E por falar em cantos e esquinas, vocês precisam ir naquela na esquina bem ali. I saw about 10 or 20 tracts laying on the back table. Eu vi mais ou menos uns 10 ou 20 panfletos ali naquela mesa. You can hand those out in 10 minutes. Vocês podem entregar aqueles ali em 10 minutos. That would be carrying a corner. Isso seria o mesmo que pegar o seu canto, como a cama. We
are driving the preacher crazy right now. A gente está deixando o pregador maluco hoje à noite. Because we're getting all the chairs out of line. Porque a gente está tirando aqui as cadeiras de ordem. Which reminds me, somebody needs to come in every service and line those chairs up. O que me lembra que é preciso de uma pessoa para no final de todo o culto organizar essas cadeiras. That shouldn't be his job. E isso não deve ser o trabalho do pastor. One of you ought to care enough about your church to come in and just put the chairs in a line. Um de vocês tem que se importar o suficiente com a igreja para vir aqui e organizar as Somebody cadeiras. should come in here and mop the floor and sweep the floor. Alguém tem que vir aqui varrer e passar pano na igreja. Make sure the cobwebs are out of the corners of the window. Alguém tem que tirar ali as teias de aranha das quinas das Make paredes. sure the lights are working. E se certificar que as luzes estão funcionando. Make sure there's toilet paper in the bathroom. Se certificar que tem papel higiênico no banheiro. Make sure the bathrooms are clean. E se certificar que os banheiros estão limpos. Make sure there's a hymnal laying in every seat. Certificar que tem um inário em cada cadeira aqui. These are not hard things. Isso não são coisas difíceis de se fazer. But if you would do these things for your pastor, Mas se vocês fizerem essas coisinhas para o seu you pastor, can spend more time praying and studying and trying to reach other people. ele vai poder gastar mais tempo estudando a Bíblia, orando por todo mundo e tentando alcançar mais pessoas. If you spend time trying to reach other people, Se vocês gastarem tempo tentando alcançar mais pessoas, he wouldn't care if you had to come in and line the chairs. ele não ia se importar se as cadeiras ficassem desalinhadas aqui. But we shouldn't expect him to do both. Mas a gente não pode esperar que ele faça as duas We coisas. shouldn't expect him to do everything. A gente não pode esperar que ele faça tudo aqui. He needs help. Ele precisa de ajuda. And you're the people that are here to help. E vocês são as pessoas que estão aqui para ajudar. It's not hard. Thank you, ladies. Obrigado. Thank you. Obrigado. Let me close with just a couple of things here. Eu vou fechar o sermão com algumas coisas aqui. When Jesus saw these men, he saw their faith. Quando Jesus ele viu aqueles homens, ele viu a fé deles. It doesn't take much. Não leva muito, não é muito difícil. All Jesus saw was them carrying their corner. Tudo que Jesus viu naquele dia foi cada um carregando ali um canto daquela cama, Bringing one man to Jesus. trazendo um homem para Cristo. That man was crippled. Aquele homem era aleijado. I was never physically crippled, but I was crippled by sin. Eu nunca fui um aleijado fisicamente, mas era um aleijado por causa do pecado. Eu já fui. There were some people in my life that would not quit. E havia algumas pessoas na minha vida que não desistiram de mim. They didn't let anything get in the way. Eles não deixaram nada atrapalhá-los de me levar a They were Cristo. so annoying, Eles eram tão irritantes, but I am eternally grateful for what mas eu sou eternamente grato a eles. I'm eternally grateful. Eternamente grato a eles. And today, they're back in the United States E hoje, lá nos Estados Unidos, praying for me tonight eles estão lá orando por mim essa noite. to preach the gospel of Jesus Christ. Orando para que eu pregue o Evangelho de Jesus Cristo. And all the things that I do in my life, E todas as coisas que eu faço na minha vida, they get part of the credit eles têm parte do crédito nisso. because they brought me to Jesus. Porque eles me trouxeram a Cristo. This man, when he was told to get up, he was going to roll up his bed. Então, quando esse homem, Jesus mandou ele levantar, Jesus mandou ele tomar o leito. And he carried his bed around with him for a while. E ele carregou o seu leito com ele por um tempo. You know what that bed was? Vocês sabem o que aquela cama era? Aquele That was leito? his testimony. Aquilo era o seu testemunho. You know what? None of us in here are perfect. Nenhum de nós aqui é perfeito. God knows that, Deus sabe disso and the rest of us too. e o resto de nós também. We all know we're not perfect. Todos nós sabemos que não somos perfeitos. I'm not perfect. Eu não sou perfeito. I have a testimony. Eu tenho um testemunho. I pick up my bed and I carry it. Eu peguei o meu leito e eu carreguei ele. So whatever your past is, Então, não importa qual seja o seu passado, once the Lord heals you, once the Lord saves you, assim que Jesus te ouvir e assim que ele te salvar, you can use your old life as a testimony of your new life. você pode usar a sua vida do passado como um testemunho da sua nova vida. And we can understand the power of God. Nós We can understand the nós power podemos of God. entender o poder de Deus. When faith connects with the promises of God, Quando a fé se conecta com as promessas de Deus, it releases the power of God. ela libera o poder de Deus. So these men witnessed the power of redemption. Então, aqueles homens, eles presenciaram, eles testemunharam o poder da redenção, They witnessed the power of resurrection.
Eles testemunharam o poder da ressurreição. This man was dying and now he has life. Aquele homem estava morrendo e agora ele está vivo de novo. They witnessed the power of restoration. Eles testemunharam o poder da restauração. Here's a man who was crippled laying on the sidewalk. Aqui tinha um homem que estava aleijado algum tempo atrás. Now he can walk. E agora ele pode andar. And you know he's going to use his testimony. He's going to use his bed as a testimony of what God's done for him. E ele vai usar aquele leito como um testemunho pelo que Deus fez por ele. So my question for you tonight is, can you carry a corner? E agora a minha pergunta para vocês essa noite é: vocês podem pegar o seu canto, fazer a sua parte? Will you serve the Lord? Você vai servir a Deus? Will you serve the Lord? Você vai servir a Deus? É uma pergunta. Somebody out there needs your help. Alguém lá fora precisa da sua ajuda. Somebody out there is waiting for you. Alguém lá fora está esperando por você. Are you giving your all for God's glory? Você está se entregando totalmente para a glória de Deus. Você está fazendo isso. Hebrews 6:10 says, Hebreus 6:10 diz: Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. carrying corner means that you'll answer the call to serve God. Fazer a sua parte e segurar ali o seu canto significa que você vai responder ao chamado de Deus. Carrying a corner means you must work together. Fazer a sua parte significa que vocês vão trabalhar juntos. If you're not a Christian and you're not a part of a good church, E se você não é um cristão e não é parte de uma boa igreja, or I should say if you are a Christian and not a part of a good church, desculpa, ele corrige, se você é um cristão, mas não é parte de uma boa igreja, this may be a place you could serve the Lord. esse aqui pode ser um lugar que você pode servir a Deus. If you want rewards in heaven, you got to serve God. Se você quer o seu galardão no céu, você tem que servir a Deus. You'll stand before Christ at the judgment seat. Você vai estar em pé perante Jesus no dia do juízo. You're going to give an account of everything you've done. Você vai prestar contas de tudo que você fez. We need faithful people. Nós precisamos de pessoas fiéis. The church needs faithful members. A igreja precisa de membros fiéis. This church needs people who are willing to give. Essa igreja precisa de pessoas que estão dispostas a dar. I remember when I was being discipled and someone began to tell me about a tithe. Eu me lembro quando eu estava sendo discipulado, quando alguém me pregava, e alguém falou sobre o dízimo. I had no idea what that was. E eu não tinha a mínima ideia do que era aquilo. I had someone to explain it to me. E alguém me explicou o que era. And for every $100 I made, I was supposed to give 10 of it. Então, naquela época, ele entendeu que a cada $100 que ele fazia, a cada 10 ele tinha que devolver. And I found out that God's even happier when I can give more. E eu fiquei sabendo que Deus ficava até mais feliz se eu pudesse dar mais. I've never been able to give that God wasn't happy. Eu nunca fui capaz de doar e eu perceber que Deus não ficou feliz. Ele sempre ficou. God loves a cheerful giver. Deus, ele ama aquele doador que dá com alegria. So this church needs people who are willing to give. Então essa igreja precisa de pessoas que vão dar com alegria. Pastor John has come here to this town, to this location. O pastor John, ele saiu do país dele para vir aqui para essa cidade, para essa localidade. But he's not come here to support the entire Christian work himself. Mas ele não veio aqui para suportar, para apoiar e pagar por todo o trabalho missionário que ele mesmo está fazendo. This church needs to be able to sustain itself. Essa igreja precisa ser capaz de sustentar a si mesma. That'll come from you. E isso vai vir só de vocês. Jesus saw their faith. Jesus viu a fé deles. If you'll begin to give, Se vocês começarem a dar, God will honor your faith. Deus vai honrar a sua fé. You say, oh, another preacher talking about money. E vocês podem dizer, mais um pregador falando sobre dinheiro. No, just a man who loves God, who's found out that when he gives, God loves him. E na verdade não é só um homem que descobriu que quando você dá a Deus, Deus retribui de volta. Never been able to outgive God. Eu nunca fui capaz de dar mais do que Deus é capaz de dar para mim. Let me tell you a quick story. Deixa eu contar uma história bem rápido. My church was building a building. A minha igreja estava construindo um prédio. The church I was saved in. A igreja em que eu fui salvo. And we were praying about how much we were going to give, my wife and I. E eu e minha esposa, a gente estava orando sobre o quanto a gente ia dar para aquela missão. I remember praying about it and thinking I needed to give $400. E eu me lembro que eu estava orando sobre isso e eu pensei, bom, eu tenho que dar $400.
but we didn't really have that much. Mas a gente, na verdade, não tinha aquele dinheiro. So I asked the Lord, I said, Lord, if I give this, E eu pedi a Deus, Senhor, eu orei a Ele, se eu der isso, se eu der esse dinheiro, I don't know how we'll make it through the month. eu não sei como que eu vou passar o resto do mês. And you know E o Senhor sabe that by the end of that month, que no final daquele mês, we received several checks in the mail that I was not expecting. que no final daquele mês eles iam estar recebendo várias contas no correio que ele não estava esperando. God gave me 4 times 400. E naquele mês Deus deu para ele 4 vezes aqueles $400. I had never expected it. E eu nunca tinha esperado por isso. But I believe I gave by sacrifice and God gave to me. E ele acredita que deu por sacrifício e Deus retribuiu. This church needs people who are willing to give, E então essa igreja precisa de pessoas dispostas a dar, willing to serve, dispostas a servir, willing to take the gospel out on the streets. dispostas a levar o evangelho lá para as ruas. People who are willing to preach the word. Pessoas que estão dispostas a pregar a palavra. This church needs deacons. Essa igreja precisa de diáconos, por exemplo. This church needs people who can teach the Bible. Ela precisa de pessoas que podem ensinar a Bíblia. This church also needs people who are willing to learn. E pessoas também que estão dispostas a aprender. A teacher's no good if he doesn't have anybody to teach. Um professor ele não é nada bom se ele não tiver ninguém para quem ele possa ensinar. This church needs people who are willing to share what they learn. Essa igreja precisa estar comprometida e disposta a compartilhar o que aprendem. Let me ask you tonight, will you tell God you'll do your part? Deixa eu perguntar essa noite, você vai dizer a Deus que você vai fazer sua parte, você se compromete? Can God use you? Deus pode usar você? Maybe you're thinking He can. Talvez você está pensando, ele não pode. But God used Noah. Mas Deus usou Noé, He was a drunk. que ficou bêbado uma vez. God used Abraham. Deus usou Abraão, He was old. ele era muito velho. Isaac was a daydreamer. Isaac era um sonhador. Jacob was a liar. Jacó era um mentiroso. Leah was ugly. Lia era feia. Joseph was abused. E José ele foi violentado pelos seus irmãos. Moses had a speech impediment. Moisés tinha um problema na fala. Gideon was afraid. Gideão ele tinha medo. Samson had long hair. Sansão tinha um cabelão comprido. Rahab was a harlot. Raabe era uma prostituta. Jeremiah and Timothy were both young. Jeremias e Timóteo, os dois eram muito jovens. Naomi was a widow. Noemi era uma viúva. David had an affair. David caiu em adultério. Job was bankrupt. Jó, vocês conhecem a história, ele faliu completamente, perdeu tudo. John the Baptist ate bugs and even questioned Christ. João Batista comia insetos e até mesmo questionou a Cristo. Peter denied Christ. Pedro negou a Cristo. The disciples fell asleep. Os discípulos, eles caíram no sono quando estavam orando. Martha worried about everything. E Marta se preocupava com tudo. The Samaritan woman was married more than once. A mulher samaritana que conversou com Jesus, ela foi casada várias vezes. Zacchaeus was too small. Was that? Zacchaeus was too small. Was that? No, the name of the man. Zaqueu era muito pequeno. Paul was too religious. E Paulo era muito religioso. Timothy had stomach problems. Timóteo tinha problemas de estômago. None of us have an excuse. Nenhum de nós tem uma desculpa. Can God use you? Deus pode usar você? Will you allow God to use you? Você permitiria que Deus use você? Can you carry your corn? Você consegue fazer a sua parte? The Lord needs you. Deus precisa de você. The Lord wants you. Deus quer você. Pastor John can't do everything. Pastor John não pode fazer tudo sozinho. And there's no other one person in this church that can do everything. E não tem mais ninguém nessa igreja que consegue fazer tudo sozinho. If this church is going to glorify God the way it should, Se for para essa igreja glorificar a Deus do jeito que deve ser, it needs every single person who is a member of this church doing something. é necessário cada pessoa que é membro dessa igreja fazer a sua parte. The Lord needs you. O Senhor precisa de vocês. The Lord wants you. E o Senhor quer vocês. And if you feel your heart beating inside your chest right now real hard, E se você sentir o seu coração batendo muito forte agora dentro do seu peito, if you have a lump in your throat right now, se você estiver com a garganta entalada, that's the Lord saying, I'm talking to you. é o Senhor dizendo, eu estou falando com você. Serving God is not hard. Servir a Deus não é difícil. We just saw 8, 9, 10 people do it just a moment ago. A gente acabou de ver aqui 10 pessoas alguns minutos atrás. We can all do something.
Todos nós podemos fazer alguma coisa. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, we certainly do love you. Pai Celestial, nós certamente o amamos. We thank you for everything you do for us. Nós o agradecemos por tudo que o Senhor faz por nós. Lord, tonight as the pastor comes, Senhor, hoje, quando o pastor vier, we ask you, Lord, nós pedimos, Senhor, that these people might realize what they need to do to serve you better. nós pedimos que essas pessoas, Senhor, percebam o que elas têm que fazer para servir ao Senhor melhor. We thank you in Jesus' name. E nós o agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor. Eu percebi algo hoje à noite, durante a mensagem, é que muitas vezes na vida cristã você encontra uma porta trancada e Deus usa um pregador e a mensagem que ele traz é a chave que você precisa. A porta está fechada e é interessante, toda pessoa aqui você tem algo que pode ser problema, dificuldade, impedimento, barreira. Mas esse pastor foi difícil, por causa do inglês, por causa do português. Muitas vezes o Paulo usou a palavra parte, faz sua parte. Mas o pastor estava usando uma palavra que quer dizer essa partezinha aqui do cobertor, que é uma coisa tão pequena. Mas se uma pessoa fizer algo aqui, e outra pessoa aqui, e outra pessoa ali, conseguimos o necessário. É uma mensagem tão boa e tão simples, e a gente tem tanta desculpa para não servir a Deus, a gente até inventa desculpas. Mas se você simplesmente pegar uma coisa aqui ou ali, eu pensei hoje, eu vou mandar mensagem para a minha aula de inglês, para convidar para nosso culto hoje à noite. Só uma coisinha, eu mandei uma mensagem aqui na frente, alguém da minha aula de inglês. Eu mandei uma mensagenzinha no WhatsApp. Ele falou, eu vou tentar ir. Chegou, né? E vocês que convidaram pessoas, provavelmente não foi muito difícil. Convidou, pessoa chegou. Tão bom, ótima mensagem, great message. Muito obrigado. E Paulo, você está de parabéns. Deus está usando Paulo. Deus está transformando a vida dele. Usou ele lá, agora aqui. E quem está percebendo que Deus está conosco, está fazendo algo com a nossa igreja, levanta a sua mão. Amém. Uma bênção. Outra coisa eu queria mostrar rapidinho antes de fazer o apelo. Se quiser ver, pode ver aqui a passagem que ele pregou, Marcos 2. Mas é interessante, esse homem chegou, esse homem paralítico, e por causa da fé dele, Jesus disse, o pastor mencionou isso, mas eu quero destacar um pouco a coisa. Jesus perdoou os pecados, plural, dele. Ou seja, esse homem não confessou todo o pecado, todo o detalhe, mas Jesus disse aqui que ele perdoou os pecados. Eu enfatizo isso porque tanta gente fala, não, mas tem que confessar toda a coisa, e se você morrer antes de confessar, você vai para o inferno. É impossível confessar todos os seus pecados. Jesus vê sua fé, ele perdoa todos os pecados, todos. Vamos baixar nossas cabeças esta noite, por favor, fechar os nossos olhos. E é óbvio que Deus está fazendo algo aqui com a mensagem, uma mensagem muito boa, muito simples. Mas eu quero fazer uma pergunta, e se você quiser responder, você pode levantar a mão dizendo para Jesus, Jesus, eu ouvi a mensagem, o Senhor tocou meu coração, eu quero responder. Vou começar primeiramente com as pessoas que talvez você não seja religioso, talvez você seja religioso, mas dentro de si você percebe um vácuo, um vazio, e você não pode dizer
que você tem um relacionamento com Jesus, que Ele é seu Salvador, que você já foi salvo e que você está indo para o céu. Você não pode dizer que se você morresse hoje, você iria para o céu. Você não tem isso em você. Você quer ir. Você quer ir para o céu, você quer passar a eternidade com Jesus, você quer a vida eterna, mas dentro de si, você fala, pastor, eu não tenho. Eu quero ir para o céu, mas eu não tenho. Alguém aqui esta noite que fala, pastor, ore por mim, eu quero ir para o céu, mas eu não posso dizer que eu estou indo. Ore por mim. Pode levantar sua mão bem alto, por favor. Eu não sei se eu estou indo para o céu. Obrigado, pode baixar a mão. Mas se alguém, levanta bem alto. Não vou chamar você para frente, não vou chamar seu nome, mas eu pessoalmente quero orar. E Deus vê a mão, como Ele viu a fé desses. Você pode levantar a mão e falar, Jesus, me ajude, eu quero saber. Mas se alguém, eu não tenho certeza que eu sou salvo. Mas se alguém, olha, como vocês sabem, nas Escrituras, aqui a passagem diz que Deus perdoou os pecados. Ele viu a fé daquele momento, mas perdeu todos os pecados dele. E você pode receber Jesus esta noite pela fé, Ele salva. Ele salva. Eu sou transformado. Esse pastor também contou a mesma história. Quem aqui hoje à noite fala, pastor, eu poderia fazer mais na obra de Deus. Eu sei que eu poderia fazer mais, mas eu não faço. Eu tenho a minha partezinha, mas eu deixo certas coisas atrapalhar. Eu até invento desculpas às vezes para não estar na igreja, na quarta, ou em outro horário. Eu não falo para alguém sobre Jesus que está indo para o inferno. A pessoa poderia ser levada para Jesus, mas eu não faço nada. Pastor, eu vejo isso em mim, essa falha. Eu vejo, é um pecado meu, preguiça, outra desculpa, mas você fala, Deus tocou meu coração esta noite, e eu não quero sair desse prédio esta noite do mesmo jeito, sendo a mesma pessoa, eu quero ser diferente. Então, pastor, em nome de Jesus, eu preciso de ajuda, ore por mim, por favor. Pode levantar sua mão, levanta bem alto, por favor, várias mãos. Há mais que eu posso fazer. Pode baixar as mãos. Muito bem. Muito bem. Há mais que eu posso fazer. Ele falou sobre muita coisa. Eu fiquei feliz porque eu quero ajuda, mas na verdade é sua vida e é sua igreja. Tem gente aqui, eu amo vocês, mas vocês não são membros da nossa igreja. E alguns já frequentam a nossa igreja, mas não são membros. Eu quero ajudar. E você pode ser membro da nossa igreja e nós podemos ajudar. Nós vamos fazer algo depois da oração, mas antes de fazer isso, vamos passar um tempo em oração agora. Eu vou orar, mas eu peço que você, aí, na sua cadeira, que você converse com Deus. Você levantou a mão? Amém. Agora converse com Ele sobre aquilo, sobre a coisa que Ele notou na sua vida, que Ele tocou o seu coração. Amém. Então fale com Ele sobre isso. E eu vou orar por vocês. Pai Celestial, é uma grande honra estar aqui com o pastor Brian e o pastor Tim, e eu peço que o Senhor abençoe esses homens de Deus. Foi tão bom ouvir o Paulo traduzir. O Senhor está usando ele, e eu sei que vão ver as tentações e Satanás vai atacar e tudo, mas esta noite o Senhor usou ele. E eu quero te agradecer nas profundezas do meu coração pela obra do Senhor na vida do Paulo, na vida do pastor Tim, na vida do pastor Brian. Obrigado por todo membro da nossa igreja que nos ajuda. Obrigado pelas pessoas que não são membros ainda, mas querem ajudar, já estão ajudando. Obrigado pelas pessoas que estão visitando, ou as pessoas que estão visitando hoje à noite, que não visitaram antes, ou uma ou duas vezes antes só. Abençoe esse grupo, ajude-nos a fazer a nossa parte, compreender que há pessoas sofrendo que precisam de alguém e nós podemos fazer algo. Nós podemos fazer a nossa parte.
Eu peço que o Senhor ajude as pessoas que levantaram as mãos. Eu vi uma, talvez duas mãos dizendo: eu não tenho certeza que eu sou salvo. Ajude essas pessoas. Mas além disso, Pai, ajude a nossa igreja a amar toda pessoa. E ajude as pessoas que levantaram as mãos dizendo: eu preciso fazer a minha parte. E eu peço que o Senhor essa semana nos ajude a ir para os perdidos, os doentes, os que são sofridos. Ajude-nos. Não é fácil. É fácil ficar ocupado com outras coisas. Nos ajude, Pai, por favor. Abençoe esse pastor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, irmãos, eu quero fazer algo rapidinho antes de todo mundo ir embora. Eu sei, pessoas têm que trabalhar, estudar amanhã. Mas eu quero fazer algo. Duas coisas. Vou chamar o pastor Brian para frente, por favor. E Pastor Tim, can you come up here too, please? Uma coisa, se você puder, eu gostaria que vocês dessem uma oferta para o pastor Tim. Ele volta para os Estados Unidos, foi uma bênção. Se você tiver R$2, R$5, R$10, 30 mil reais, não sei, mas você. Amém. Você passa para o pastor Tim, por favor. Tá, ele está aqui. Ele sumiu já, não, mas está aqui. Então, por favor, faça isso. Mas então não esqueça, se tiver, pega agora, coloca em algum lugar para você dar. Mas eu quero fazer o seguinte: o pastor Brian, ele volta para os Estados Unidos em junho. O filho dele vai passar por uma cirurgia e então precisamos orar por ele. E também pastor Tim volta em que dia? Segunda-feira. Segunda-feira ele volta para os Estados Unidos também. E eu quero orar por esses dois homens aqui. Eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar os homens que são membros da nossa igreja. Vocês podem chegar aqui na frente, nós vamos orar por esses homens aqui na frente, por favor. Eu lembro, a gente já orou pelo pastor Brian uma vez aqui, está voltando, ele vai passar uns 13 meses ou mais lá nos Estados Unidos? Sim, 4 meses. 14 meses. Quanto tempo você vai passar nos Estados Unidos? Mais do que 2 anos. Algo mais de 2 anos? Sim. É mesmo? Ok, então precisamos orar por ele. Então, homens Juliano, são outras pessoas, vem aqui. Eu digo membros, mas se você é salvo e quer orar, vem para frente, vamos orar por esses aqui. Vamos fazer o seguinte. Tim, come on over here. We're going to pray for you guys. Okay. All right? And Brian, come on over here. And homens, vem aqui, vamos atrás deles, vamos orar por eles. What you can say right here next to you. Vem aqui, Tiagão, Juliano, vamos orar por eles. Pedir que Deus também, se quiser colocar a mão no ombro deles, só para falar que estamos orando por vocês, seria bom. É um modo de expressar que estamos juntos, queremos ajudar e por orar. Você pode estar orando também, mas vamos orar por esses homens de Deus, pastor Brian, pastor Tim. Muitas lutas, muitas coisas, nós não entendemos as lutas às vezes, mas vamos orar por eles agora. Pai Celestial, eu quero pedir que o Senhor abençoe esses dois homens de Deus que vieram para a nossa igreja esta noite. Uma bênção para nós não merecemos os ministérios deles, mas esta noite pedimos que o Senhor use eles, proteja eles, vão voltar na BR amanhã e vão voltar para os Estados Unidos e tem famílias e tanta coisa que pode acontecer. Proteja eles do mal, de qualquer tentação, dê força espiritual para eles para evitar qualquer coisa que não agrada o Senhor. Use a nossa igreja, que essa igreja usa a mensagem que foi pregada hoje à noite por causa do ministério do pastor Brian e do pastor Tim. Abençoe e guie esses homens de Deus e que a nossa igreja seja uma bênção por fazer o certo, por seguir a palavra pregada. Por favor, Pai, e eu peço que o Senhor abençoe tudo que eles vão fazer nos Estados Unidos. O pastor Brian vai ter que visitar muitas igrejas, vai viajar muito. E o pastor Tim está com a igreja dele, a família dele. Muitas lutas. O Senhor nos abençoou. Agora pedimos as tuas bênçãos nas vidas deles. Por favor, Pai, faça isso. E no grande nome do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vocês podem voltar para os seus lugares. Obrigado. Amém. Olha, grande bênção. Quem foi abençoado hoje à noite, diga amém. 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 Deus é muito bom, muito bom. Por favor, esteja nos seus lugares no domingo. Tem 2 cultos, você pode fazer a sua parte, né? Então, a sua parte, tipo no domingo, pelo menos é chegar no culto, domingo de manhã, domingo à noite também, seja uma grande bênção.
Pastor, can you go back here and você vai dar um chance? And Brian, you want to go back there too? Paulo, com eles também. Você pode, alguém quer falar algo para você, para você também? Amém. Bom, deixa eu orar mais uma vez e daí a gente vai e eu mandei os pastores para lá para você cumprimentar antes de sair, tudo bem? Bom, vamos orar então. Pai Celestial, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo. Nos prepare para as coisas dessa noite, quinta, a sexta, sábado e especificamente no domingo. Pai, obrigado. Obrigado por todos os que estão na nossa igreja, que já estão ajudando. E nós sabemos, há muito mais que podemos e devemos fazer. Há pessoas que estão sofrendo. Uma boa mensagem esta noite. Ajude-nos, Pai, a colocar em prática a Tua palavra, para a Tua glória, para a Tua honra. Em nome de Jesus. Amém.